Quando a gente começa a estudar um escritor muito famoso ou explorar uma determinada área do conhecimento, a primeira coisa que a gente deve fazer para facilitar a nossa vida é levantar uma bibliografia a respeito daquele escritor ou tema. Você faz isso não lendo todos aqueles livros de uma vez, mas fazendo uma espécie de pesquisa e inspeção para descobrir sobre o que cada um deles vai falar, de modo que você procure as informações que precisa nos lugares corretos. Como eu comecei a ler e explorar mais o universo de Shakespeare faz pouco tempo, eu comecei justamente a levantar essa bibliografia, a levantar todos esses recursos possíveis para aprimorar a minha experiência de leitura e o conhecimento da vida e da obra, da época em que Shakespeare viveu. Portanto, a proposta desse vídeo é mostrar para vocês o que eu já levantei dessa bibliografia, mostrar um pouco desses livros, o que diferencia cada um, quais são suas características, o que me parece neles promissor, o que me parece alguma reticência, algo que eu não gostei tanto, mas sempre com isso em mente. Eu ainda não li todos esses livros, eu fiz uma inspeção neles, eu li as introduções, eu li as quarta-capas, eu pesquisei os índices, eu dei uma boa olhada no que cada um propõe, de modo que nos meus estudos pessoais eu possa encontrar as informações que eu estou buscando. É esse conhecimento inicial que eu venho compartilhar com vocês. Todas as referências a todos esses livros vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e você, se comprar cada um desses livros pelos links da Amazon, ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Não deixe também de curtir, comentar e compartilhar. A caixa de comentários aqui vai funcionar como uma extensão das dicas que eu estou dando, uma forma de vocês comunicarem suas próprias dicas, porque no final das contas, Shakespeare é um assunto inesgotável e, obviamente, a minha bibliografia aqui é apenas uma pontinha de todo esse iceberg. Eu começo mostrando este livro aqui que eu achei bem interessante, apesar de não tratar apenas de Shakespeare, que é Literatura Inglesa para Brasileiros. Curso completo de Literatura e Cultura Inglesa para Estudantes Brasileiros, de Alexandre Meireles da Silva. Esse livro, ele se volta a princípio, mas não só, aos estudantes de letras que queiram se especializar em inglês, em literatura inglesa. Portanto, ele dá um panorama da literatura inglesa em geral, e ao falar da literatura inglesa, inevitavelmente fala de Shakespeare e da época elisabetana, daqueles contemporâneos de Shakespeare com os quais ele conviveu. O que eu acho interessante desse livro é que, apesar de ser sucinto, ele tem uma abordagem muito certeira e instigante. É aquele tipo de livro que te inspira e te faz ter uma outra visão sobre as coisas, ainda que ele não diga especificamente, em todos os casos, a visão que você deva ter. Então, ele te inspira e faz seguir adiante, o que eu acho que é fundamental nesse tipo de livro. Ele tem toda uma contextualização do que estava acontecendo na Inglaterra no período em que ele vai explorar. Ele elege um símbolo daquele período, e esse símbolo é sempre muito forte nas sugestões que ele fornece de leitura. Ele dá um panorama dos escritores e obras da época e foca principalmente em uma obra em específico para mostrar a sua riqueza, e com ela a riqueza de todo aquele período. Ele começa falando da ideia da Inglaterra, da Grã-Bretanha, das Ilhas Britânicas como uma ilha. O quanto é fundamental pensarmos que a Inglaterra, que as Ilhas Britânicas, são ilhas. Elas estão apartadas do continente pelo mar, e isso tem muitas consequências para a alma daqueles povos e para a literatura que eles produziram, a ideia da ilha. E nisso, quando ele fala da ilha e de outras ilhas que já apareceram na literatura inglesa, ele vai explorar um pouco a Tempestade do Shakespeare. Mais adiante, quando ele for falar propriamente do período elisabetano, ele vai falar sobre o Hamlet em específico. E essas são as passagens em que Shakespeare aparece mais. Mas fica a dica, porque o pouco que eu li, o pouco que essas passagens contêm, assim, pouco médio, não é tão pouco assim. Mas enfim, não é o livro inteiro. Já foi muito sugestivo
e eu gostei bastante. Enriqueceu a minha experiência de leitura de Shakespeare. Um outro livro que eu trago é este Como Shakespeare se tornou Shakespeare, do Stephen Greenblatt. O Stephen Greenblatt é um especialista formado em Yale, formado em Cambridge, uma grande autoridade nos estudos shakespearianos. Ele foi um dos organizadores da famosa edição Norton das obras completas de Shakespeare. E aqui ele vai se propor fazer o seguinte: como a biografia de Shakespeare é muito escassa, a gente tem basicamente registros burocráticos que atestam sim que Shakespeare viveu, que Shakespeare teve determinadas relações, que certas datas são importantes, mas elas pouco esclarecem sobre como esse homem se tornou esse gênio tão indiscutível da cultura mundial. Então, onde encontra essas informações? Como explorar essa possibilidade de desenvolvimento? É óbvio que isso será um exercício especulativo, mas ele se propõe fazer isso primeiro, prescindindo da ideia de que Shakespeare era simplesmente um gênio inato, de que isso brotou na cabeça dele, e olhando para as obras e o contexto em que Shakespeare estava inserido, para tentar descobrir como Shakespeare reagia aos principais fatos da sua época, uma época em que os acontecimentos históricos estavam em franca ebulição, de como isso reverberava na sua obra. E nisso ele vai tentando explorar como se deu essa genialidade a que Shakespeare chegou. Então, é um livro que parte da premissa também de que é na obra do escritor que você encontra o principal documento sobre a sua vida, afinal, é o que ele mais fez de relevante. Eu achei promissora essa proposta, porque o Joseph Frank, o grande biógrafo do Dostoiévski, faz exatamente isso e tem exatamente essa mentalidade. E os resultados que ele obtém são formidáveis. Você lê o Joseph Frank e pensa, nossa, Joseph Frank sabe mais sobre o Dostoiévski do que o próprio Dostoiévski sabia sobre si. E eu acredito que o Stephen Greenblatt vai fazer algo semelhante aqui. Então é um livro especulativo, mas muito rico em ir explorando a obra pouco a pouco e também ir explorando a época, as intrigas, o contexto em que Shakespeare viveu. É um livro erudito. Não é um livro para você ler sobre peças específicas, afinal, ele vai costurando a vida e a obra ao longo da narrativa, ele não se dedica em capítulos específicos a Hamlet, a Macbeth e por aí vai, mas ele é também mais do que uma simples biografia, porque ele vai estar em constante diálogo com a obra. Essa é a proposta. Inclusive, ele diz aqui que começou a escrever esse livro quando estava conversando com o roteirista daquele famoso filme, Shakespeare Apaixonado. Eu fiquei muito intrigado, porque eu descobri isso justamente quando assisti pela primeira vez Shakespeare Apaixonado. Este é um livro, gente, que tem uma característica muito importante. Ele tem um índice remissivo no final, com alguns termos, com o nome de algumas obras, alguns conceitos, lugares e nomes de pessoas. Então, é um índice bem completo e que ajuda demais você buscar certas informações específicas. Ainda na linha biográfica, mas agora uma biografia mais biografia mesmo, eu tenho este Shakespeare, O Mundo é um Palco, do Bill Bryson. Gente, este é um livro ligeiro, mas muito inspirador e informativo, porque o Bill Bryson é uma pessoa que se dedica muito aos conhecimentos gerais. Ele não é um especialista exatamente em determinado assunto. Ele tem livros sobre variados assuntos, sempre com uma perspectiva e uma abordagem muito únicas. E ele não faz isso de forma diferente aqui com Shakespeare. Ele vai tentar aqui principalmente falar sobre o quanto é difícil falar sobre Shakespeare, do quanto nós não sabemos sobre ele. Eu acho que é apofático, que é o nome da abordagem de quando você vai pelo negativo. Então ele vai falando sobre tudo o que não se pode falar, obviamente falando sobre o que se sabe também. E ele vai falando muito sobre esse universo das pesquisas a respeito de Shakespeare, que é um universo de especialistas altamente especializados que chegam a um grau de especialização que beira a própria loucura. E isso é muito recorrente ao longo da história, é um verdadeiro padrão. Então é um livro muito divertido,
muito informativo, qual você vai sair sabendo muito sobre Shakespeare e sabendo também o que você não consegue saber sobre Shakespeare. Eu tenho um vídeo para ele aqui no canal, vou deixar a referência aqui embaixo. Um outro livro que não é pretensioso, mas que também lhe fornece muitas informações, é este William Shakespeare e seus atos dramáticos, da coleção Mortos de Fama. É um livro, a princípio, voltado para o público infanto-juvenil, mas que de uma forma ligeira, divertida, toda ilustrada, cheia de divisões temáticas e recortes interessantes, vai te dando a ideia dos principais lances da vida e da obra do Shakespeare. Vocês podem ver aqui, por exemplo, uma sessão em que ele vai tratar de Noite de Reis, e aí você aprende muito, porque ele traz muitas curiosidades. Como é um livro voltado para o público infanto-juvenil e tem essa ideia assim de ser divertido, ele traz muitas curiosidades que parecem assim ser só divertidas a princípio, mas que na verdade informam verdadeiramente com pesquisa sobre aquele universo shakespeariano. Então, vale muito a pena. Se você quer ter um acesso ligeiro, mas completo, a uma ideia geral do que é Shakespeare e seu entorno, acho que este é um ótimo livro. Ele cumpre muito bem essa função. Agora eu passo para estudos mais robustos sobre a obra de Shakespeare. Um grande estudo, famosíssimo, da obra de Shakespeare é o Shakespeare e a Invenção do Humano, do Harold Bloom, o grande crítico dos Estados Unidos, que se tornou conhecido, entre outros fatores, principalmente por ser um grande devoto de Shakespeare, que desenvolveu essa teoria muito arrojada, segundo a qual Shakespeare teria sido tão grande que ele teria criado a nossa própria ideia de personalidade, de desenvolvimento da personalidade, de vida interior. Muito do que nós vivemos enquanto possibilidade de exploração do nosso eu, da nossa interioridade, Shakespeare é que criou através dos seus personagens. É óbvio que isso é toda uma tese controversa a ser melhor compreendida ao longo da leitura. Mas o que eu percebo aqui é que o Harold Bloom vai principalmente falar da riqueza interna dos personagens de Shakespeare, de como eles constituíam verdadeiros indivíduos completos que tinham uma vida interior que é possível perscrutar, que tinham um desenvolvimento, que se tornavam outras coisas à medida que a peça ia evoluindo, personagens que se escutavam falar e com essa escuta sofriam alterações, tomavam decisões. Então, é uma grande complexidade humana que constitui esses personagens e o Harold Bloom vai se atentar principalmente a isso. Este é um estudo, gente, que tem uma introdução geral muito interessante e que vai tratar de todas as peças do Shakespeare que o Harold Bloom considera partes do cânone. Então, ele é um livro completo nesse sentido. Uma inspeção inicial, pelo menos, eu não vejo que ele vá tratar especificamente dos sonetos. Na introdução geral que eu já li, ele faz, sim, referências aos sonetos. Eu acredito que, na medida em que ele for comentando as peças, outras referências semelhantes surgirão. Mas a verdade é que, olhando aqui a tabela de conteúdos do livro, não há uma entrada específica para os sonetos. Não é um livro que tenha um índice remissivo no final, mas a verdade é que, como cada texto se dedica especificamente a uma peça, não existe tanta necessidade assim, afinal você já consegue buscar pelo próprio índice a informação específica. O Harold Bloom escreveu vários outros livros em que ele trata de Shakespeare. Eu nem tenho a pretensão aqui de expor todos, porque a obra dele é muito vasta. Eu sei dizer, por exemplo, que depois de ter escrito este livro, ele escreveu também, especificamente para Hamlet, um livro chamado Hamlet, Poema Ilimitado. Ele já dedica muitas páginas daquele outro livro aqui que eu mostrei, esse calhamaço, a Hamlet. Mas ele achou que não era suficiente, então fez um outro livro específico só sobre Hamlet. Ele também tem toda uma teoria sobre a influência que os escritores exercem entre si. E nesse sentido, ele tem um dos livros que trata desse assunto, que é A Anatomia da Influência,
literatura como modo de vida. Só para vocês terem uma ideia de como Shakespeare é constante, só aqui no índice, olhando para capítulos em que Shakespeare aparece expressamente, a gente tem toda uma seção dedicada a ele. Chama-se Shakespeare, o Fundador. Os títulos dos textos são As Pessoas de Shakespeare, O Poeta Rival, A Elipse de Shakespeare, A Posse em Várias Formas, Hamlet e a Arte do Conhecimento, o Hamlet de Milton, ou seja, uma influência que Hamlet teria exercido sobre o John Milton do Paraíso Perdido, Joyce, Dante, Shakespeare, Milton, ou seja, entrelaçando esses quatro, Dr. Johnson e a influência crítica. Dr. Johnson é um grande crítico literário inglês que o Harold Bloom sempre cita. Este livro aqui, ele também tem um índice remissivo, me parece que é um índice remissivo mais voltado a nomes de pessoas e não tanto a lugares, obras. Obras até aparecem aqui, mas não tanto, eu diria, a conceitos. É mais nomes de pessoas e nomes de obras, mas bem completo nesse sentido. Então, dá para pesquisar se o Harold Bloom comentou determinadas peças aqui por esse índice também. Um outro texto que vai se dedicar a algumas peças do Shakespeare sob uma perspectiva muito particular é este The Secret of Shakespeare, His Greatest Plays Seen in the Light of Sacred Art, do Martin Lings. Esse Martin Lings é um grande estudioso, principalmente da cultura oriental, dessa ideia da arte sagrada e a sua aplicação a Shakespeare. É um livro, gente, que parte do pressuposto de que existe, e isso existe mesmo, uma arte que é sagrada no sentido de que ela obedece a um determinado cânone religioso. Por exemplo, as catedrais, enquanto uma arquitetura muito única, elas são arte sagrada porque elas obedeciam a determinados postulados religiosos católicos que vigiam na Idade Média. Não era um artista que criava aquilo, ou um arquiteto, ou um conjunto de arquitetos da sua própria cabeça, segundo os seus próprios conceitos. Na arte islâmica, por exemplo, quando a gente vê todos aqueles grafismos, aquela geometria que vai compondo aqueles tapetes, aqueles mosaicos, aqueles vitrais, etc., tudo aquilo obedece a determinados padrões religiosos, a certas concepções, até matemáticas de harmonia, de beleza. E existe então toda uma tradição de leitura e estudo dessa arte sagrada. Mas segundo Martin Lings, essa arte sagrada teria ficado muito prejudicada depois do Renascimento, afinal de contas o sagrado dá lugar ao profano e o homem passa a ocupar o centro do universo. Então, as obras que passam a ser compostas a partir dali já não têm a obediência a esses postulados da arte sagrada. Mas ele acredita que o Shakespeare, na verdade, apesar de ser um homem ali da transição entre o Renascimento e o Barroco, duas expressões mais mundanas de arte, teria sido um homem que praticou a arte sagrada, que estava atento a cânones maiores ao criar as suas personagens, escrever suas peças e sonetos. Então, ele vai explorar essa ideia aqui nesse livro. É uma ideia muito particular, mas que tem toda uma tradição de adeptos. E ele vai ler principalmente as peças do Shakespeare que ele considera que tem um caráter de arte sagrada mais pronunciado. Essas peças são Henrique IV, Hamlet, Otelo, Medida por Medida, Macbeth, Rei Lear, Antônio e Cleópatra, Cimbalino, Conto de Inverno e A Tempestade. Ou seja, é uma análise de várias peças, mas não de todas as peças, sempre sob esse enfoque da arte sagrada. Esse enfoque tem muito a ver com os estudos do Fridtjof Schwann, do René Guénon. Aqui a gente já parte para todo um campo de estudos um pouco mais esotérico, um pouco mais distante, mas ainda assim conhecido de pessoas que já tatearam por esse universo. Para vocês terem uma ideia, o prefácio desse livro é escrito pelo príncipe de Gales. Eu entendo, eles não especificam aqui, mas pelas datas que seja o próprio príncipe Charles, que eu sei que tem alguma ligação com o islamismo, com o sufismo, essas tradições esotéricas islâmicas. Então, assim, esse livro não é qualquer coisa,
não é um simples esotérico hippie que escreveu, definitivamente não é um cara super importante desses estudos, mas tem esse enfoque específico, com o qual nem todo mundo vai concordar, eu acredito, pelo pouco que eu li, mas que de todo modo provavelmente vai enriquecer muito as leituras possíveis da obra de Shakespeare. Então, eu acho que nesse sentido vale a pena. E um grande amigo meu leu e gostou. Agora eu trago aquele livro que para mim, talvez, pela essa inspeção inicial que eu fiz, seja o mais valioso no estudo de Shakespeare. Trata-se de A Tragédia Shakespeariana, do A.C. Bradley. Este livro foi publicado no início do século XX, salvo engano, em 1904. Ele vai trazer um estudo mais aprofundado, principalmente de Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth, mas contando com uma introdução geral a esse universo de Shakespeare, que vai dar conta da estrutura dessas peças, mas acredito também vai falar de outras, porque é algo um pouco mais geral e estrutural. Este livro, gente, ele é um divisor de águas nos estudos shakespearianos, a gente percebe. O próprio Harold Bloom, na introdução ao seu livro, cita muito o A.C. Bradley. E ele é um estudo que tem características dos estudos do passado, mas que ao mesmo tempo rompe com elas e já prenuncia o que seriam os futuros estudos da obra de Shakespeare. Esse estudo aqui, ele ainda é muito pautado pela ideia mais romântica de certa excepcionalidade e genialidade do Shakespeare. Então, não é um estudo sociológico da obra do Shakespeare, não é um estudo do Shakespeare em comparação com seus contemporâneos elisabetanos, não é um estudo de contexto histórico, não é um estudo sobre a parte da linguagem shakespeariana, não é um estudo mais verbal, dessa confecção, dessa artesania do texto. Não é um estudo sociológico moderno, feminista, sob a perspectiva de gênero, de classes, nada disso. É um estudo do desenvolvimento dos personagens e da unidade de cada peça. Ele pressupõe uma unidade na peça, uma unidade ali de intenção, uma unidade estética que está para ser desbravada. Ele parte do pressuposto, assim como o Harold Bloom, nesse sentido ele é um predecessor imediato do Bloom, da complexidade dos personagens shakespearianos e de como é preciso encontrar no texto aquilo que está para além do texto. Ou seja, se aquelas personagens chegam a falar o que falam, a se desenvolver do modo como se desenvolvem, é porque atrás delas existe um substrato de vida existencial, de pensamento, que possibilita essas falas e esse desenvolvimento. Então ele vai explorar, como na teoria do iceberg do Hemingway, o que está por debaixo da água. Ele considera então, vamos dizer assim, que nas peças a gente tem a ponta do iceberg, o que é falado e o que é desenvolvido, mas por trás existe tudo que está embaixo da água, o grande iceberg, que dá consistência àqueles personagens. Então ele vai explorar isso, ele vai explorar essa unidade da peça, a peça como estrutura, vai defender que existe uma estrutura meio que em comum para essas 4 peças principais. Ele vai muito comparar Shakespeare com a tragédia grega, o que é interessantíssimo. Então, parece ser um estudo muito rico. Nessa edição brasileira, a gente tem introdução geral, que é a substância da tragédia shakespeariana e a construção da tragédia de Shakespeare. Depois a gente tem textos específicos para Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth. E na edição brasileira eles organizaram as notas dele, que são bastante extensas, em textos autônomos. Então eles são como apêndices, apesar de intitulados notas. E eles estão no final do livro. E são textos que vão ter recortes temáticos muito específicos. Por exemplo, acontecimentos anteriores ao início da ação em Hamlet, a idade de Hamlet, as desculpas de Hamlet a Laertes, a duração da ação em Otelo, Corte de Otelo, Rei Lear e Timão de Atenas, uma outra peça de Shakespeare, possíveis interpolações em Rei Lear, algumas passagens difíceis de Rei Lear. Macbeth foi abreviada, é uma possibilidade de leitura de Macbeth. A datação de Macbeth, testes de métrica.
Lady Macbeth realmente desmaiou? Vejam a especificidade, entretanto o interesse de todos esses temas na leitura dessas 4 grandes tragédias. Os textos específicos também se referem às 4 grandes tragédias. A edição em inglês contém uma introdução um pouco diferente, e ambas as introduções são muito instigantes, muito completas, mas no mais tem o mesmo texto. Este livro também tem um índice remissivo, nomes de pessoas e conceitos e obras. Eu esqueci de dizer, mas esse livro aqui também tem um índice remissivo. O Teatro de Shakespeare é um livro que é composto do trabalho de uma vida inteira do Sérgio Viotti. O Sérgio Viotti foi um grande homem de teatro brasileiro, ator, diretor, estudioso, que em determinado momento da sua vida, ali por volta dos anos 50, foi morar na Inglaterra, trabalhar para a BBC, e ali ele teve contato com todo aquele universo shakespeariano mais imediato, estudou muito, conheceu muita gente, e depois passou a sua vida, a sua carreira no Brasil, encenando, estudando e falando sobre Shakespeare. Então ele sempre foi uma autoridade muito respeitada e uma autoridade sobre Shakespeare que vem principalmente do mundo do teatro em vez do mundo da literatura. Então aqui ele vai falar um pouco sobre tudo, sobre a vida e a obra, sobre a questão da autoria em Shakespeare, todas as teses que se tecem a respeito de quem de fato escreveu essas peças. Ele vai se aprofundar sobre algumas peças em específico, sobre alguns poemas de Shakespeare. Então é um livro assim, mais assistemático, mas que contém vários textos importantes sobre Shakespeare, sobre sua obra, sobre obras específicas e sobre determinados temas dentro da vida do Shakespeare. É um livro, portanto, que não constitui um estudo, eu acredito, inicial para você fazer, para você conhecer ou a biografia ou a obra do Shakespeare como um todo, mas que funciona muito bem como uma consulta para temas específicos. Outro livro que a gente tem é o Aulas sobre Shakespeare, do Auden. O Auden foi um grande poeta, e esse poeta é também um grande erudito, e ele tinha uma visão muito particular sobre Shakespeare. Ele era um homem de muita cultura, de muita erudição. Isso transparece aqui nessas conferências, nessas aulas que ele deu sobre peças de Shakespeare. A gente tem muitas peças de Shakespeare comentadas aqui, sob a visão dele. E o que é importante saber é que ele não escreveu esse livro, e nem este livro é a reprodução da transcrição das conferências ou das anotações dele. Na verdade, foram alunos que fizeram anotações muito boas dessas conferências, e houve todo um trabalho de reconstituição delas na hora de compor esse livro. Eu acredito que isso não tira o valor do livro, entretanto é preciso ter essa noção de que ele não foi escrito enquanto tal. Ele existiu enquanto conferências e aulas numa universidade, e depois, através desse trabalho de reconstituição, e depois até da morte do escritor, virou livro. Contando aqui no índice agora, me parece que todas as peças do Shakespeare são comentadas, inclusive os sonetos. Então, assim, ainda que falte alguma que me escapou a atenção, pode-se dizer que este é um livro que traz uma visão abrangente da obra de Shakespeare, ainda que sob a perspectiva específica do Auden. Este livro é uma preciosidade, e aqui já tem um enfoque mais específico em uma obra, que é Hamlet, porque o Pedro Susekind vai fazer aqui uma exploração da filosofia que inspirou Shakespeare a compor o Hamlet, e de como o Hamlet influenciou depois a cultura, principalmente sob esse aspecto filosófico. No sentido das fontes filosóficas do Hamlet, ele vai explorar o Maquiavel, de O Príncipe, ele vai explorar o Montaigne, aquele ensaísta francês, que tem um ensaio principalmente Os Canibais, que muito influenciou Shakespeare, provavelmente lá na Tempestade. Ele vai se inspirar no Erasmo de Roterdã e também no Sêneca, que é uma influência muito importante para Shakespeare. Depois ele vai falar sobre quem Shakespeare influenciou com Hamlet. E nisso ele fala de Voltaire, do Goethe, do Hegel, do Nietzsche, do Freud, do Walter Benjamin, do Deleuze, do Derrida e do Danton. Então, me parece muito rico o livro. Eu li um pouco, eu achei acessível a linguagem, não é uma coisa hermética. Então, fica a dica. É um livro com várias notas, com uma bibliografia extensa,
apesar de não ter índice remissivo. São mais de 200 páginas de texto. Este é um outro livro que vai tratar especificamente sobre Hamlet, do Leandro Carnal, escrito em parceria com a Valdez Carneiro da Silva, uma especialista em Shakespeare, em que o Leandro Carnal vai ler a peça com a gente. Ou seja, é um livro que é estruturado como a peça é estruturada, em atos e cenas. E à medida em que ele vai lendo, ele vai fazendo as suas considerações de cunho filosófico, as suas reflexões mais culturais, vai dando contexto, ele vai trazendo informações porque ele é um especialista da área dos estudos religiosos, então de que forma essa questão religiosa também vai se expressando no Hamlet. Ao final, há toda uma série de dicas de leituras extras, de filmes a assistir, toda ela contextualizada, que é bem bacana, é bem rica. É um livro que no final você percebe que te traz muitas sugestões valiosas, muitas informações preciosas e certamente vai além do mais do mesmo. Definitivamente não é um livro que é mais do mesmo e que é só superficialidades. Acho que por conta do Karnal ter uma atuação pública muito grande, você pode pensar que isso aqui é só algo muito superficial, é muito de divulgação do Hamlet. É isso também, mas eu acho que traz informações preciosas e sugestões idem. Vale bastante a pena. O outro livro que vai lendo Hamlet com você, mas faz isso também trazendo uma tradução própria, ou seja, ao final dele você também lê a peça, é o Hamlet ou Amileto, do grande tradutor e escritor e editor brasileiro Rodrigo Lacerda. Esse formato aqui é campeão. A princípio ele é voltado para o público juvenil, mas a verdade é que ele vai muito além desse público. Muito além mesmo. Qualquer adulto, e principalmente os adultos, vão ter muito a tirar desse livro. Ele é estruturado da seguinte forma, é como se fosse um diretor guiando um ator que no dia seguinte vai protagonizar Hamlet. Então, ele vai dando as dicas de como é composto aquele personagem, de por que cada coisa na peça funciona daquele jeito, como era o teatro de Shakespeare, como era o teatro elizabetano, o que Shakespeare busca com aquele efeito, o que cada personagem significa dentro da peça, de onde vem a peça, quais são suas origens remotas, o que estava acontecendo na época de Shakespeare naquele momento, e vários achados verbais, etc, etc, etc. É muito rico, é Hamlet visto sob todos os aspectos relevantes e com uma tradução também que é única do Rodrigo Lacerda. Um outro livro também de uma brasileira, a Nara Vidal, também ela é escritora, é Shakespearianas, As Mulheres em Shakespeare. Aqui ela vai explorar em textos breves, principalmente as figuras femininas de Shakespeare, destacando a especificidade de cada uma. São muitas as figuras femininas em Shakespeare, portanto, ela não vai explorar todas, ela vai explorar um elenco principal, como Julieta, Cleópatra, Catarina, Lavínia e Tamora, Ofélia, Desdémona, Sicorax e as Bruxas do Macbeth, Cordélia, Goneril e Regan, lá do Rei Lear, Portia, Lady Macbeth e Viola. Então, é uma outra perspectiva. É um estudo, portanto, com esse recorte particular das mulheres em Shakespeare. E que é muito interessante, porque as mulheres em Shakespeare desempenham um grande papel dentro das suas peças. Um livro muito interessante também é o livro do professor João César de Castro Rocha, chamado Culturas Shakespearianas, Teoria Mimética e os Desafios da Mimesis em Circunstâncias Não Hegemônicas. O professor João César de Castro Rocha é um especialista na visão de mundo e literária do René Girard, um antropólogo francês. Acho que é assim a melhor definição do René Girard. O René Girard tem toda uma teoria de interpretação da cultura, que é a teoria mimética, e essa teoria se aplica muito a Shakespeare. Aqui o professor João César vai explorar isso, mas sob a perspectiva também da produção cultural em ambientes como o da América Latina, em que há um passado colonizador, o passado europeu, a herança ocidental, que talvez pese demais, entretanto não pode ser ignorada, e há a necessidade de criar algo novo, algo próprio do lugar. Como Shakespeare sempre se baseou em peças anteriores para criar suas, essa é uma possibilidade de produção cultural na América Latina. Então, é um pouco do que este livro vai explorar. É preciso dizer também que existe um outro livro bem famoso dessa editora e do René Girard,
que associa a teoria mimética com Shakespeare, que se chama Shakespeare, Teatro da Inveja. É importante saber que existem várias obras que vão surgindo em paralelo à obra do Shakespeare, desenvolvendo a obra do Shakespeare em termos de ficção. Seriam espécies de fanfics muito privilegiadas da obra de Shakespeare. Nesse sentido, eu destaco Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, do Tom Stoppard. Aqui o Tom Stoppard, um grande dramaturgo inglês, vai pegar a figura do Rosencrantz e do Guildenstern, que são aqueles amigos meio traíras do Hamlet, e vai tentar contar a história que eles veem dentro da peça. Este é um livro que é uma peça famosa e que também se tornou um filme famoso. E o Tom Stoppard é sempre envolvido com esses assuntos shakespearianos. Tanto é assim que ele é um dos co-roteiristas do Shakespeare Apaixonado. E o roteiro que ele escreveu em parceria para Shakespeare Apaixonado foi publicado em inglês e em português no início dos anos 2000. Vou deixar todas as referências aqui embaixo, porque é um roteiro muito rico do ponto de vista de ir explorando o período, a vida e a obra do Shakespeare. Um outro livro existente é um livro do John Updike chamado Gertrudes e Cláudio, que vai imaginar justamente a relação entre o tio e a mãe do Hamlet antes da morte do Hamlet pai. À medida que a gente vai se aprofundando na leitura de Hamlet, vai percebendo que aquele casamento da Gertrudes com o pai do Hamlet era um pouco problemático e que talvez a figura do tio Cláudio seja muito menos sinistra e talvez tenha lá suas qualidades, muito mais do que a gente poderia imaginar no começo. Então, acredito que esse livro do John Updike vai explorar esse tipo de coisa. Existe também um livro que vai explorar o Hamnet, o filho que o Shakespeare perdeu muito jovem, que possivelmente o inspirou na peça. É um livro da Maggie O'Farrell, em que Shakespeare nem vai aparecer, mas em que o Hamnet, a Anne Hathaway, a sua esposa, todas essas figuras da vida biográfica do autor que não aparecem, que não estão nos holofotes, elas vão ganhar os holofotes nessa recriação ficcional que é bem famosa, é bem célebre. Existem também as edições da própria obra do Shakespeare, que contêm muitas vezes textos valiosíssimos sobre cada uma das obras que está sendo ali publicada. Por exemplo, existem as edições de Oxford para as obras do Shakespeare. Eu tenho em mãos a edição para Macbeth. Para vocês terem uma ideia, a edição para Macbeth conta com uma introdução que vai da página 1 até a página 83. A peça em si ocupa das páginas 91 a 213, e depois existem ainda apêndices trazendo outras informações. Então, a peça também é recheada de notas de rodapé, de modo que no final você tem todo um conjunto de referências que é também um estudo sobre a peça. Existem também The Pelican Shakespeare, as edições da Penguin que saem sob esse nome, The Pelican Shakespeare. Elas também são muito ricas do ponto de vista do aparato crítico. Por exemplo, esta edição que eu tenho de Hamlet, ela tem um texto introdutório sobre o mundo teatral, sobre os textos do próprio Shakespeare e uma introdução específica ao Hamlet. Ela é uma introdução que vai até a página 46. Só a partir daí é que começa o texto do Hamlet propriamente dito, também coalhado de notas de rodapé, ou seja, uma edição muito rica em inglês. Existem também essas edições da No Fear Shakespeare, em que você tem o texto original, naquele inglês mais castiço, elisabetano, e ao lado você tem a tradução para o inglês moderno. Para quem quer começar a explorar Shakespeare em inglês, mas não quer necessariamente recorrer a uma tradução para o português para ir cortejando, quer ficar dentro do âmbito da língua inglesa, essa é uma ótima pedida. São edições assim que não vão ter como trunfo o aparato crítico, mas sim essa estrutura lado a lado. Em português, a gente tem as edições aqui da LPM, que tem traduções muito boas, mas que não necessariamente trazem textos críticos muito ricos.
Do outro lado, a gente tem as edições que vêm sendo publicadas da Penguin, que sim, trazem geralmente textos introdutórios muito ricos e notas de fim de livro muito ricas. Então, no final, assim como aquelas edições que eu mostrei em inglês, acabam compondo um estudo à parte sobre a obra. Há pessoas que têm em casa essas edições da Agir, em que o Carlos Alberto Nunes traduz Shakespeare. Essas edições também contêm um texto geral sobre a obra de Shakespeare, que é bastante informativo, e alguns textos de média extensão antes de cada peça. Por fim, já dentro aí dessa ideia de tradutores de Shakespeare e Shakespeare em português, a gente tem as obras da Bárbara Heliodora. A Bárbara Heliodora, uma grande crítica teatral, uma grande tradutora e especialista em Shakespeare. A gente tem este livrinho bem introdutório para o público em geral, o público leigo, por que ler Shakespeare. Se eu não me engano, ele até está disponível gratuitamente para baixar na Amazon, o e-book. A gente tem este livro aqui, o Shakespeare, o que as peças contam, em que ela também vai dar uma introdução geral a Shakespeare e ela vai contar peça por peça o que se passa nelas. É um resumo robusto da peça com um ou outro comentário, mas é principalmente um resumo. Se você leu e quer depois aclarar o enredo, ou quer primeiro conhecer esse enredo antes de poder prestar mais atenção nos detalhes do texto, essa é uma boa pedida. A Bárbara Heliodora também traduziu Shakespeare para essas edições aqui da Nova Aguilar com as obras completas. E eu olhei porque eu tinha uma dúvida se os textos que estão aqui já não estão aqui. Porque antes de cada peça também há um texto aí de média extensão em que ela fala sobre ela. Pelo que eu pude perceber, não são os mesmos textos. Mas eles também têm um certo caráter de resumo e sem se aprofundar tanto na interpretação. Então a verdade é que esses livros que eu mostrei da Bárbara Heliodora não são da maior profundidade em termos interpretativos. Eu saí a pesquisar e verifiquei que existem livros dela que prometem trazer mais informações desse tipo. Por exemplo, existe, eu vou deixar tudo na descrição, um livro dela de quase 1000 páginas, que sai pela Perspectiva, que se chama Bárbara Heliodora, Escritos sobre Teatro. Espera-se que aqui ela vá falar de outros dramaturgos, mas que também vá falar de Shakespeare e, quem sabe, de um modo menos apresentação para leigos. Existe também um livro dela chamado Falando de Shakespeare, que também sai pela Perspectiva, em que, pelos títulos que dão aqui aos textos que compõem o livro, já dá para você perceber que existe um aprofundamento maior. São títulos como O Herói, Seu Próprio Inimigo, Formas e Origens de Um Mercador de Veneza, Otelo, uma tragédia construída sobre uma estrutura cômica, e por aí vai. Isso aqui já me demonstra uma maior profundidade. Existe um livro dela que sai pela Agir intitulado O Homem Político em Shakespeare. Então é algo mais específico da política em Shakespeare. Existe um livro dela todo dedicado à dramaturgia elisabetana, que inevitavelmente também vai falar sobre Shakespeare. E essas são as referências que eu consigo colher de imediato. Então, é possível perceber que a Bárbara Heliodora fala em maior profundidade sobre Shakespeare nesses livros menos conhecidos. Que nesses que são mais acessíveis, ela tem textos bacanas, mas são mais introdutórios, mais para quem é leigo e ainda não começou nem a ler o próprio Shakespeare. Pessoal, essas são as referências que de imediato eu consigo trazer para vocês. Eu tenho certeza que à medida que for me aprofundando no universo shakespeariano, esses livros vão se multiplicar e um novo vídeo certamente será possível. Eu gostaria também de deixar o registro de que muitos desses livros eu tive contato ou, se já conhecia, pude ter um maior aprofundamento no conhecimento assistindo aos vídeos que a Tatiana Feltrin produziu para a sua leitura das obras completas de Shakespeare. São vídeos que eu deixo como referência porque contêm muitas informações interpretativas sobre as obras. Ela agora completou essa leitura, leu todas as peças, leu todos os poemas e sonetos. Também na internet, também no YouTube, uma outra colega
produziu uma série de leituras sobre Shakespeare, salvo engano completa também, alguns anos atrás, que é o Read More Shakespeare, da Aline Aimee. Eu acho que dentro do YouTube, essas são as duas séries de vídeo a serem buscadas no que se refere à obra de Shakespeare. Todas as referências vão estar aqui embaixo. É isso, pessoal. Agradeço por vocês acompanharem o vídeo até aqui. Todas as referências estão aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário expandindo essa lista. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!